Feche os teus olhos um segundinho. Pai, obrigado por essa igreja, por essa casa, meu Deus. O Senhor nos deu um espaço tão legal para a gente cultuar o Teu nome. Abençoa agora a palavra, a ministração. Fala aos nossos corações, meu Deus. Eu não tenho muita coisa para oferecer, então me usa só como instrumento aqui. Que as pessoas sejam tocadas, meu Deus, que enfermidades saiam deste lugar, que mentes, meu Deus, cativas a pensamentos ruins sejam livres agora, Pai. Que o Senhor faça de nós instrumentos nas Tuas mãos, que pessoas que estão com sede, Pai, que elas bebam desta água viva, Pai. Levanta aqui os futuros mestres, evangelistas, pastores, Pai. Marca chamados aqui, meu Deus, assim como o Senhor fez um dia na minha vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, esses meus irmãos que vão estar aqui compartilhando a palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos, pode aplaudir ao Senhor, amém? Deus tem falado comigo sobre esse texto que eu vou pregar. E é um texto que tem muito a dizer para nós nos dias de hoje. Eu queria que você prestasse atenção, porque ele vai falar de fé, mas ele também vai falar de muitos elementos básicos para a gente atravessar o cristianismo da melhor forma possível. A Bíblia diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Já dá uma pregação, você tem que orar sempre e nunca desanimar. Dá um amém. Então Jesus aqui, ele conta aos seus discípulos em forma de parábola, uma historinha, para que fique de fácil entendimento. E ele vai começar agora dando um exemplo muito claro, muito corriqueiro, para que os seus discípulos tivessem esse entendimento aberto. Então ele já começa dizendo que eles precisam orar sem desanimar. E ele diz: olha, em certa cidade, vou contar uma história para vocês. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Na verdade, ela estava dizendo: julga a minha causa. Em algumas versões, na grande maioria está: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Então, pode passar. Por algum tempo ele se recusou, então aquele juiz se recusa a julgar o caso da viúva. Mas finalmente disse a si mesmo: olha, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me importunando, na minha versão, me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz iníquo, maldoso, juiz maldoso. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, não ou continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, haverá fé na terra? Até aí. A gente já vai entrar aqui nos tópicos, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você considera a sua fé madura? Você considera a sua fé uma fé provada? Porque fé é uma certeza de algo que eu não estou vendo, mas que eu creio. Amém? Viver por fé não é fácil. Por isso que nem todo mundo se arrisca. Então eu te pergunto, a tua fé, ela é madura? A tua fé, ela é desenvolvida? Ou ela foi desenvolvida através do curso da história da tua vida? Se eu fizesse aqui uma enquete, que nem o pessoal faz nas empresas, de 0 a 10, como é que está o teu nível de fé? Como é que está o teu desempenho no quesito fé? Que nota você daria para a sua fé, para essa convicção, para essa certeza de coisas que você ainda não enxerga,
mas que você tenha certeza que Deus já está providenciando. Será que a tua fé, ela é como um fruto? Ah, que fruto, pastor? Um fruto pronto para ser comido, um fruto pronto para dar resposta ao mundo. Porque, meu irmão, nós somos cristãos aqui, a nossa base é Cristo, é o Evangelho, é a palavra, mas o elemento que a gente usa é a fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou começando a falar de fé, porque você vai precisar de fé. Por quê, pastor? Agora eu vou encaixar com a mensagem, para que você possa reivindicar a tua causa. A viúva tinha uma causa para ser reivindicada, sim ou não? A gente acabou de ler que aquela viúva, ela bateu na porta daquele juiz maldoso, até que ela fosse atendida, Esiane. Enquanto ela não foi atendida, ela ficou insistindo, ela acordou, ela ficou importunando. Imagina aquele vizinho chato que fica batendo na sua porta, até que você arrume para ele alguma coisa. É o banco te ligando, né? Cobrando o empréstimo que você fez. Ele fica até deixar você de cabelo em pé. Ou você paga, ou você tem que tomar um remédio para dormir. Já tem gente que se identificou. Então, meu irmão, aqui o negócio é desse jeito. A fé, ela vai te ajudar a reivindicar a sua causa. Ah, então você está querendo dizer o quê? Eu quero perguntar o seguinte: qual é a sua causa que te faz levantar de manhã e que te faz orar e incomodar o trono do Pai, para que Ele possa vir em teu favor? Eu quero despertar a igreja, porque nós temos uma causa. Tem pessoas aqui que têm causas de cura, de libertação, de restauração. Outros não, outros apenas querem viver uma vida com Deus, ter uma plenitude em todos os sentidos e poder desfrutar do Evangelho da melhor forma possível. Mas não importa. Esta história que Jesus contou nos mostra que todos nós carregamos uma causa que está sendo julgada. E muitas vezes essa pessoa que está julgando está demorando. Você consegue se identificar com essa viúva? Você consegue olhar para si e encontrar uma causa que você precisa insistir um pouco mais diante do trono de Deus? Ou não? Porque no final a gente escuta de Jesus: acaso não fará Deus assim como fez esse juiz iníquo, aqueles que lhe buscam de dia e de noite? Mas porventura, quando eu chegar, eu encontrarei este tipo de fé na terra? O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, 17, fala de uma fé madura, uma fé independente das circunstâncias, uma fé independente do que esteja acontecendo no momento, uma fé inabalável. Coloca aí Abacuque 3, 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra do azeite, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo a minha causa ainda não tendo sido julgada, e estando na mão de um juiz iníquo, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que eu não tenha a minha causa ainda justificada, e aparentemente ela seja vergonha aos olhos dos homens, eu confiarei no Senhor. Eu não sei se você está entendendo. Todo mundo tem um pouco de viúva, porque todo mundo tem uma causa. Então essas palavras de Abacuque, elas exercitam a nossa fé. São palavras de alguém que tem uma fé verdadeira. Um cara que fala isso, ainda que a figueira não floresça, que não dê os seus frutos, ainda que não haja, é um cara que tem uma fé amadurecida. Ou seja, ainda que eu não esteja vendo acontecer,
nada disso vai abalar a minha confiança em Deus. Porque fé só é fé quando ela sobrevive às provações. Fé não dá para você vender num curso de internet. Fé só é fé quando você prova na pele. Fé atravessa lugares que você talvez jamais imaginaria que você passaria um dia. Fé só é fé quando você chega do outro lado e percebeu que Deus foi fiel em cada detalhe, ainda que diante de uma causa injusta, porque você tem uma causa aí que aos teus olhos é injusta, ou não tem? Você só pode ser conhecedor desta fé quando você a experimenta. Pastor, mas eu conheço todos os versículos, eu conheço teologia, eu decoro um versículo todas as manhãs. Meu irmão, você pode ter teologia, você pode decorar um versículo pela manhã, você pode vir no Descubra, você pode vir no culto de domingo, você pode ter discipulado com o pastor, não importa. Você pode ler sobre fé, você pode estudar sobre fé, mas o que vai mostrar se você tem fé é a causa tua que ainda não foi ouvida. Está pegando ou não? Está segurando aí esse abacaxi? O que vai mostrar se você realmente tem fé é uma causa injusta que ainda não foi respondida. E pior, né? Diante de um momento de fragilidade, porque quando a Bíblia fala de viúva, ela fala de fragilidade, algo que não foi respondido, não é Davi? Na minha fragilidade. Tem alguma coisa na sua vida, por isso que eu escrevi aqui, qual é a sua causa, que ainda está para ser julgada, que é da tua fragilidade, que não foi respondida ainda, que o juiz não deu a sentença? Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão gostando pelo menos? Mas não é para gostar, né? É para aceitar, é a palavra. Você está gostando, mas você está gostando? Gosta ou não gosta, está aí. Meu irmão, todo mundo tem uma causa que está clamando diante dos céus, que aparentemente parece injusta, porque viúva significa fragilidade, que não foi julgada ainda. Eu não sei se você está percebendo onde eu vou chegar, ainda não, mas você vai perceber. Então, meu irmão, você pode ser conhecedor de tudo, Titão, todos os versículos você põe no telão, mas se você não tiver uma fé provada e aprovada, você não vai entender a importância da causa e daquele que a julga. Então, como é ter uma fé provada, uma fé aprovada? Geralmente são passando por lutas, são provações, são situações difíceis, que eu sei que vocês não passam. Eu passo, mas vocês não passam. Nessa hora, fala para o teu vizinho, nessa hora, sua causa está sendo julgada. Eu estou gostando. Por quê? Porque isso aí traz fé para a gente. Essa viúva enche a gente de fé. Então, geralmente, lutas, provações, situações difíceis, elas mostram o nível, lembra a pergunta que eu fiz? O nível de maturidade da tua fé. Elas mostram se realmente a tua fé está madura, está pronta para ser servida ao mundo. A fé é medida pelo grau de resistência à pressão que você está passando. A fé também é medida através de um grau de resistência, de uma pressão que você está passando. Você já passou pressão na vida? Então a tua fé, meu irmão, vai ser medida pelo grau de pressão.
mas pode ter certeza que não tem nenhuma pressão, não há nenhuma provação que Deus permita que você passe, que você não suporte. Ou seja, você tem condições de passar por essa pressão. Pessoas imaturas, em circunstâncias onde a sua fé está sendo provada, elas desmoronam. Você já viu gente desmoronar? Não, né? Mas acontece. A fé do cara está sendo provada. A causa dele não é julgada. Ele está angustiado, ansioso, esperando. Ele tem uma causa. E ele sabe que, de uma certa forma, ele está fragilizado. Ele está na mão do juiz. Mas ele permanece. Já as pessoas imaturas, elas desmoronam. A pessoa, o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que elas renunciam debaixo de pressão. Você já viu, por exemplo, uma autoridade qualquer, de qualquer lugar, pode ser de uma empresa, ela renunciar debaixo de pressão? Pronto, um técnico de futebol, para a gente não falar. O cara é tanta pressão que ele chega lá de frente da televisão e ele renuncia. Vocês já viram isso ou não? Mas ele é mandado embora. Mas às vezes o cara renuncia. Ele já ali por baixo ali já falou: olha, eu renuncio. Não aguento, não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Então por que eu estou pregando isso para vocês, igreja? Porque os dias que vêm por aí, eles não são dias floridos. São dias onde a igreja tem que estar bem espiritualmente. E precisa estar cheia de fé, de uma fé madura. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, infelizmente, nós acabamos nos acostumando com coisas fáceis. Isso dá vazão para que a gente renuncie quando a nossa fé é provada. Mas nem sempre é fácil. Fala aí para o teu vizinho, nem sempre é fácil. Então, meu irmão, eu quero te dar um conselho aqui. Você será recompensado pela sua perseverança, a tua fé será honrada. Por quê, pastor? Porque está escrito aqui, nessa história que Jesus contou, para que os seus discípulos ficassem cientes de como se portar diante desse juiz. Então a pergunta que eu faço aqui, que eu escrevi, é o seguinte: o quanto você está disposto a lutar pela sua causa? Quanto que você está disposto a lutar por essa causa que está sendo julgada e que você não tem resposta de jeito nenhum? Você está que nem aquela viúva, você está nas mãos de um juiz iníquo, aqui a palavra diz, um juiz iníquo, que não dava a ela resposta, mas ela clamava de dia e de noite, incomodava, importunava. Porque tem gente, meu irmão, que na primeira tentativa, no primeiro fracasso, no primeiro não, ele desiste do negócio, ele desiste do casamento, ele desiste de investir nas coisas espirituais. No primeiro ataque do inimigo, ele fica apavorado, ele não quer mais vir na igreja. Está aí o Léo, está comigo desde muitos anos, né? Há 20 anos, sei lá, a panela de pressão explodiu na cara dele. Ele ia pregar a palavra. Meu irmão, ele foi, amém? Por quê? Porque ele não aceitou o quê? A intimidação, e ele estava disposto a ir pela causa, amém? Então eu quero te falar, se você tem uma causa que ainda não foi julgada, continue orando por ela. Se você tem uma causa que não foi julgada, não é porque não apareceu o cliente agora que você vai desistir. Se você tem uma causa que ainda não foi julgada, não é porque você não melhorou que você não vai melhorar. Se você tem uma causa que não foi julgada, continua batendo, incomoda o mestre, incomoda. No caso aqui, Deus faz um paralelo com esse juiz. Esse juiz era iníquo, mas e Deus que é bom?
Porque nós não podemos incomodá-lo com a nossa causa. Não fará Ele justiça para nós que clamamos a Ele de dia e de noite? Agora, eu não clamo pela minha causa, não clamo pela causa da minha esposa, não clamo pela causa da igreja, não clamo por ninguém, eu não clamo nem por mim. Então eu quero falar para vocês, a igreja precisa orar mais, a gente precisa clamar mais, por causas que ainda não foram decididas e que estão ao nosso favor. Basta a gente ser chato. Entendeu? Só que qual é o problema, Léo, que as pessoas não são chatas no bom sentido. Elas oram uma vez, oram duas, não abriu a porta, elas param. Não, você insista. Ore uma, ore duas, ore três, ore quatro, ore um mês, ore dois, ore três, até o juiz falar: cara, eu não aguento mais esse Luciano na minha porta. Deixa eu abençoar ele. Eu não aguento mais esse pastor orando por essa igreja. Pelo tecladista. Eu não aguento. Então, meu irmão, é verdade, porque a gente desiste. E aí a gente deita, e aí fala com a esposa: tá, não é isso, tá difícil, deixa pra lá. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Agora olha essa viúva, ela tinha uma causa, número 1. 2, ela tinha disposição de lutar pela causa. Fala assim, tem que ter disposição. Não é isso? Como é que você vai para uma operação especial sem disposição? Tem que ter disposição, meu irmão. Tá parecendo, sabe quem parece essa mulher? Eu nem escrevi aqui, Jacó. Jacó, quando lutou com o anjo, o cara estava com disposição, ele tinha uma causa diante dos céus, ele tinha uma situação mal resolvida, ele tinha um problema, e ele lutou a noite inteira. Então, meu irmão, isso é para mim, isso é para você. Você tem uma causa, tem algo para se abrir na sua vida, tem algo para melhorar, tem uma situação talvez que não é nenhuma cura, não envolve dinheiro, não envolve nada, mas envolve a tua história, o teu id. Continua clamando. Não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Essa é uma história de uma velhinha cheia de disposição. Então, meu irmão, você que entrou aqui, que estava quase desistindo da tua causa, vou resumir: não desista, continue orando pela sua causa, pela sua filha, continue orando pela sua igreja, continue orando pela sua vida espiritual, continue orando pelos seus filhos, continue orando para que Deus te surpreenda amanhã com algo novo. Continue orando para que você continue tendo força. Eu não sei qual que é a tua causa pode ser desde algo natural até algo espiritual, mas é uma causa que realmente está te incomodando, porque ela pega no teu ponto fraco, porque viuvez é a fraqueza já de uma mulher idosa. Não tem marido para ajudar. Você está disposto a lutar pela tua causa? Amém? Então vamos começar, igreja. A gente vai orar junto, nós vamos fazer junto, porque muito pode essa oração. Você quer escrever história? Você vai ter que ser persistente, você vai ter que persistir, você vai ter que bater numa porta, e esse juiz vai falar assim: eu não aguento mais essa menina pedindo para casar com o Tito, eu vou arrumar esse casamento. E ela casou com o rapaz. Foi ao contrário. Esse é o tipo de fé madura do Tito, provada e aprovada. Colocou a causa, uma causa quase impossível,
O juiz não queria dar, não botou fé, mas ele insistiu, meu irmão. Uma fé fundamentada na rocha, uma fé inabalável, uma fé que não pode ser alterada pela circunstância. Não é porque a mãe, o pai falou não, que ele vai parar na primeira, ele vai mudar a estratégia. Não é assim? Ai, falou não, é para você bater de novo. Está parecendo aquelas ligação, né, que você faz para o cliente. Não tem, pá, não, uma hora sai um sim. De cada 20 que você liga, 30, vão falar, vai abrir a porta. O não você já vai ter, já do começo. Se você não importunar, meu irmão, hoje eu orei, eu falei, Senhor, julga a minha causa. Abençoa essa igreja. Eu comecei a orar pelas causas que eu tenho pessoais, pela igreja. Fala, Senhor, está aqui, ó. Julga a minha causa. Você tem que importunar. A gente fica, não, eu não vou orar mais. Deus sabe, Deus já. Não, Deus, claro que Deus sabe, mas está aí. Está aí a viúva. Outra coisa, agora que eu lembrei. Não usa a sua fragilidade para fugir da busca que você precisa ter com Deus. Porque como viúva, naquela época, ela tinha toda a autoridade de usar a fraqueza dela para se esquivar da obrigação que ela tinha de orar. Eu não vou orar. Deus sabe como eu estou hoje, eu não estou bem. Deus sabe o que eu venho passando. Ai, Deus sabe o que fizeram, meu passado, a minha história. Não consigo acordar cedo, pastor. Chega a lágrima, desce. Deus sabe, meu irmão, Deus sabe. Deus quer que se incomode Ele. Não se faça de vítima. Resumindo, você não é vítima, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A igreja precisa tomar o seu lugar de autoridade nas regiões celestiais, porque a gente se faz de vítima. Hoje eu não vou. Deus não quer. Eu sabia que não ia dar certo. Só eu não sou abençoado. Isso não é para mim. Tá bom, Deus, se é assim, então, se é assim também paro de ir na igreja. Meu irmão, não usa a sua fraqueza, a sua fragilidade para deixar de orar, para deixar de buscar. Deus sabe, hoje está tarde, hoje eu estou cansado para ir na reunião do Descubra, no piquenique. Hoje eu estou cansado. Não tem desculpa, meu irmão. Se você quer a causa, você vai buscar. Não é nada que me riu de... Ela entendeu a piada. Meu irmão, eu estou quase dando um salto daqui. Se você quer, você vai ter que buscar desse jeito mesmo. Não usa a sua fragilidade para não orar, para terceirizar o seu problema para o pastor, para terceirizar o seu problema para a igreja, para terceirizar para o governo, para quem quer que seja para o teu patrão. Não usa, vai orar. Sabe por quê, meu irmão? Porque nem aqui na terra as pessoas vão querer ouvir teu vitimismo, quanto mais no céu. Deus te levantou com poder, com autoridade, te colocou à destra ali nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Então, meu irmão, eu sei que muitas coisas te machucaram, muitas coisas te afrontaram na alma. Você tem cicatrizes como eu, você tem seus problemas como eu, mas isso não pode impedir de eu vir aqui pregar a palavra. A única coisa que pode te barrar é o pecado. Aí sim, aí você tem que dar uma revisada na sua vida e falar: Senhor, eu estou com um problema aqui que eu não consigo me livrar. Por quê? Você tem que saber, meu irmão, que mesmo incomodando,
Você não pode parar de bater. Às vezes tem gente que quer falar comigo, geralmente quando quer namorar. Eles me incomodam, eles ficam ligando. Uma hora eu tenho que atender. Por quê? O incômodo, ele agrada o coração de Deus. Você tem que incomodar Deus com a tua causa. Amém? Você tem que incomodar. Às vezes, não, eu não vou mandar eu vou incomodar. Esses dias eu estava querendo mandar o meu cartão do meu trabalho que eu faço para uma pessoa. Eu falei, Grace, eu vou incomodar, eu não tenho. A Grace, deixa de ser bobo, rapaz. Bobo não, né? Nem lembro o que ela falou, acho que pior. Tô brincando. Deixa de moleza. Manda o seu cartão. E eu mandei, e eu me surpreendi que a pessoa recebeu bem. Eu pensei que eu ia incomodar. Não tem essa de incomodar. Você nunca está incomodando o pai. Você nunca está incomodando um irmão por um pedido de oração. Você nunca vai me incomodar, ou a pastora, por um aconselhamento. Nunca vai ser um incômodo. Tem gente que liga para mim e fala, pastor, desculpa incomodar. Incomodar do quê? Eu estou aqui para isso. Amém? Não está me incomodando em nada. Se eu não puder te ajudar, eu volto para minha casa. Pego o avião, eu desço lá em Guarulhos. Entendeu? Então, não tem esse negócio de incomodar. Deus quer ouvir você falar. Deus quer ouvir você orar. Deus quer ouvir você colocar, como essa viúva, a sua situação. Mesmo sabendo que parece um disco riscado. Gente, eu já atendi muitos irmãos que iam toda semana fazer um gabinete comigo. Era a mesma história. Mas eu vou falar para ele, de novo você vai me falar isso, eu vou deixar ele falar quantas vezes ele quiser. Ele vai me incomodar até uma hora que Deus vai vir, eu vou enfiar a mão na cabeça dele, eu vou orar e o poder do Espírito Santo vai libertar ele. Não tem desculpa me incomodar. Amém? Então, você tem que incomodar mesmo, você tem que orar, você tem que continuar crendo. Você não pode usar a tua fragilidade, como aquela viúva, para dar desculpa de não fazer o que você já deveria estar fazendo. Você já deveria estar em unidade, você já deveria estar numa oração, num propósito, já deveria estar indo um pouco além, batendo um pouco mais, ligando um pouco mais, enviando um pouco mais do teu cartão, como eu aprendi essa semana com a minha esposa. E eu achando que eu ia incomodar. Não incomodar nada, mandei, agora fiquei cara de pau. Vou mandando. Então, no bom sentido, é isso. Outra coisa, eu fui fazendo essa palavra, eu fui escrevendo. Você está disposto a mostrar que a sua causa não é só mais uma? Porque você já viu um juiz? Um juiz tem uma pilha de processo. Aquela mulher, aquela viúva, ela mostrou para ele que a causa dela, aleluia, a causa dela não era só mais uma. Tem horas que a nossa persistência mostram, no sentido de entregam, né, em adoração para Deus, uma vontade maior. Não quero dizer que você está à frente do irmão, não é isso, mas você mostra mais interesse. Por que o pessoal ora de madrugada aqui no Brasil? Porque não tem fila. Então, se você ora de madrugada aqui, isso é pouca oração. Deus já, né? Todo dia orando de madrugada, não é, Léo? Caiu minha folha. Todo dia orando de madrugada, meu irmão, não tem como. Uma hora você vai ser atendido. Para quem gosta de orar de madrugada, pouca fila. Está mostrando que a sua causa não é que vocês estão rindo, mas um cara que acorda às 3 da manhã para orar, ele está mostrando para Deus que a causa dele não é qualquer uma.
Eu não estou acordando às 3 da manhã, mas um cara que acorda às 3 da manhã e põe o joelho e faz um propósito com Deus, sabe qual que é o recado que ele passa para mim e para os céus? Minha causa não é qualquer uma. Aí eu não duvido, a salvação é pela graça, tudo que nós temos é, mas eu não duvido que Deus a julgue de uma forma veloz. Pode não julgar, mas eu não duvido, porque estrategicamente Jesus mostra, através da história dessa viúva, que a importunação, ela tem resultado. Então, eu não levanto às 3, mas você levanta com um propósito real, não com um propósito banal, e ora, e busca, e bate. E bate. É provar, pode ser que a tua causa seja julgada mais rápido. Pode ser, pode não ser também. Tá? Não estou falando que é uma regra. Mas essa história, como eu estou num texto específico, eu estou mostrando que faz um pouco de sentido a gente ser um pouco mais persistente e sair da caixa. Amém? E você está disposto a fazer algo diferente para mostrar que o teu papel não é só mais um que vai ficar empilhado lá na gaveta? Você está disposto a dar um passo de fé que um outro ou que outros não deram? Não estou falando só de orar e levantar 3 horas da manhã. Você está disposto? Você está disposto a fazer uma coisa diferente? O que ela fez foi diferente. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus foi diferente. Ela chamou a atenção de uma forma diferente. Você está disposto a ser diferente, a orar de uma forma diferente, a dar uma oferta diferente, a fazer um projeto diferente, a trabalhar com pessoas que são diferentes, que precisam de ajuda mais que as outras? Você está disposto? Você está disposto a impressionar, entre aspas, apesar que Deus não se impressiona com mais nada, Ele é dono de tudo. Então, a pergunta é, você quer que a tua causa seja mais uma, que vai ficar empilhada, ou você está com disposição para fazer ela ser uma causa diferenciada? A viúva usou uma estratégia, batia toda madrugadinha, toda manhãzinha na porta do cara. Você vai usar a tua. A igreja pode ser diferente, é só ela usar uma estratégia em Deus diferente. Porque chega de mais do mesmo. Sabe o que essa viúva está falando? Chega de mais do mesmo. Eu vou fazer diferente. Já tem uma pilha de processo aí. Declare comigo: chega de mais do mesmo. Mais do mesmo. É, mais do mesmo. Você está entendendo ou não? Está entendendo, não é? Ah, pastor, mas o juiz era iníquo. Ele demorou para julgar a causa dela. Pois aí eu pergunto também, você está disposto a esperar? A lidar com frustrações? Ore sem cessar. Ore de forma, se eu posso usar essa palavra, criativa. Não use a sua fragilidade para deixar de cumprir o seu compromisso de bater na porta. Não se vitimiza, meu irmão. Levanta amanhã, vamos para cima. Amanhã é o dia. É o dia de você orar, é o dia de você recomeçar, é o dia de você ser perdoado, é o dia de você render graças ao Senhor, é o dia de você bolar, sei lá, se eu vou chamar de estratégia, de unção, de o que você quiser, é o dia de você bolar a tua forma, de mostrar que a tua causa não é qualquer causa, que o teu projeto não é qualquer projeto, que o teu ministério não é qualquer ministério, que você veio com uma missão específica e você precisa de respostas.
Então, meu irmão, a oração é a matéria-prima de Deus. Por isso que Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você seja persistente. Porque ele não tem habilidade de conter a oração. Ela é perigosa para o inferno. A tua oração, ela é imortal. Nossa. Ela não tem fronteira. Já parou para pensar? Eu posso estar orando por um irmão que está do outro lado do mundo. Ela não tem fronteira, a minha oração. A minha oração, ela fica queimando diante do altar de Deus como incenso. Ela fica enchendo o cálice ali. Amém? Então, um dos principais motivos da nossa fé ser imatura é o nosso pouco aporte em oração. A gente dá aquele pouquinho e tá bom. Nós esquecemos que em alguns momentos, no reino dos céus, as coisas precisam ser tomadas à força. E os que se esforçam se apoderam destas tais coisas. Então, meu irmão, é tempo de você se levantar como um guerreiro de oração. Você esmurrar essa porta, até que ela se abra, até que alguém ou algo se mobilize ao seu favor. Eu me lembro de uma profecia que a Grace recebeu, que o profeta falou assim para ela: olha, tem portas que não adianta você bater, você precisa arrombar. Ou seja, é uma violência, é algo que você vai com propósito, com força. Não é para você arrombar a porta da sua casa. Então nem do vizinho. Então não espere, vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta. Não. Você vai bater, você vai importunar, você vai insistir. Você vai um dia, você vai 2, você vai 3, você vai 4, você vai 5, vai 6, vai um mês. Amém, queridos? E aí o juiz se levanta: olha, não aguento mais. Eu vou dar a causa dessa viúva, é chata mesmo. Vou dar a causa dela. Eu não aguento, não, chega. Eu vou dar um jeito, já cansei. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Queridos, eu vou terminando aqui porque a gente tem ceia. Que Deus te faça enxergar essa situação, essa causa tua que ainda não foi respondida, de um outro ângulo, para que você possa ter forças para continuar lutando por ela. Porque muitas vezes te falta olhar de uma outra maneira, para que você possa ter força para continuar batendo, sendo persistente e insistente, até que as portas se abram, ou que Deus fale: esse cara tem fé, deixa eu abençoar. Veja esse problema que você está passando agora, só que agora veja de outra perspectiva. Porque quando você vê de uma outra perspectiva, você percebe que você está cercado de alternativas de Deus. Então é hora de nós aprendermos a lidarmos com essas situações críticas, porque é assim que Deus vai fortalecer a nossa fé. E sem exercício de fé não há desenvolvimento espiritual. Sem fé você não cresce. Sem exercício de fé você não atinge coisas que são espirituais. Sem fé você não recebe
e não alcança, porque a fé é a linguagem do reino. Você pode até ser salvo, mas você vai ficar rodando na terra como alguém que habla mais ou menos. Habla un poquito, no mucho, pero mucho, poquito, abençoado un poquito. Está prosperando un poquito, no entiende mucho, coisa espiritual demais. Oferta poquito, colhe pouquinho também. Faz diferente para pouquinho. Pouquinho. Então recebe pouquinho, vive pouquinho, prega pouquinho, peca grandão. Peca é grandão, mas vive pouquinho. Fé. Meu irmão, se você não tiver fé, se você não bater, se você não orar, você vai pecar grandão. Amém? É engraçado, né? Mas depois que peca é triste. Então é dessa forma, descontraída, divertida, que a gente vai ouvindo as coisas de Deus. Que Deus derrame sobre nós um novo nível de maturidade hoje. Que mesmo fragilizado, como eu sei que muitos de nós estamos, a gente não perca a consistência de perseverar, de bater, até que o Rei responda. Até que o Rei responda. E não há Deus de fazer justiça, de responder aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Meu irmão, a parábola foi simples e direta. Jesus comparou com uma viúva pobre com um juiz cheio de causas mau. Não tem muita história. E ensinou os seus discípulos o poder de orar sem cessar. E não fará Deus justiça a esses que me clamam de dia e de noite? Ficou alguma coisa aí sem entender ou não? Ele ensinou o poder de perseverar, porque eles iam enfrentar muitas coisas. Eles iam precisar ter oração como escudo, a espada do Espírito, a palavra, num conceito muito mais amplo do que eu estou pregando aqui no altar, mas já serve para você trazer para a tua vida aqui e agora. Amém? Fique em pé no teu lugar. Você vai adorar? Ou só um pouquinho? Vai adorar? Mucho. Vamos adorar enquanto a ceia é servida.